bem-vindos de volta. Adivinha o que temos hoje? Boa, física. Essa matéria, essa disciplina sem igual. Hoje a gente vai desmiuçar essa parada aqui, a gente vai fazer, a gente vai continuar essa nossa trajetória rumo à sua aprovação aqui. Olha que lindo, aqui no Construindo Vencedores. Esse projeto incrível, maravilhoso. Aulas voltadas para vestibular, tá? Não só o Enem, né? Isso aqui serve para qualquer vestibular que você for fazer, em que envolva essa disciplina maravilhosa, né? Chamada física. Tá preparado? Pegou tua água? Pegou seu cachorro quente? Já tá aí no cantinho já? Tá sentado confortável? Porque hoje, meus amigos e minhas amigas, hoje é dia de plano inclinado. Olha que matéria sensacional, gente. Isso daqui é de deixar você feliz, pô. Feliz. Amanhã você vai acordar 1 hora mais cedo do que você está acostumado e vai resolver umas questões. 4 questões. Vai resolver. Resolve só por quê, professor? Por prazer. Só pra você falar assim, eu gostei, vou resolver um negócio desse. Sejam bem-vindos mais uma vez, meu nome é Matheus Tainan, professor de Física, e rumo à nossa querida aprovação. Gente, está na tela pra vocês. Vamos iniciar, vamos falar desse plano inclinado. Antes de mais nada, rapidinho. Ó, vai ser um pouquinho difícil hoje, tá? Vai ser um pouquinho difícil. Mas, você não tá assistindo as aulas? Tá, não tá? Então, talvez eu esteja errado. Coloca aí no comentário, no finalzinho da aula, se eu estava errado, se eu estava correto, se estava foi difícil. Ou se você falou assim, ó, professor, um mel, fácil demais. Então, fala aí pra mim o que você achou dessa aula. No finalzinho, assiste até o final, né, óbvio. A gente vai fazer algumas questões. Então, falaremos de plano inclinado. Olha lá, gente, na tela pra vocês. Um plano inclinado é uma superfície plana e elevada que forma um ângulo. Vou até já circular aqui para vocês, ó. Um ângulo com a horizontal. Como uma rampa, por exemplo. Uma rampa é um excelente exemplo de plano inclinado. Então, amores, para a gente ter um plano inclinado, eu obrigatoriamente preciso de um ângulo, tá? E esse ângulo não pode ser qualquer ângulo não, ó. Tem que ser um ângulo com a horizontal. Beleza? Tranquilo até aqui? Paz de Cristo, né? Na tela de novo. Na física, ele é estudado como uma máquina simples. Estou preparando uma aula sobre máquinas, né? Máquinas simples, pêndulo, movimento harmônico, que vocês vão achar incrível, maravilhosa. Assim como todas as outras aulas já são. Não só de física, tá? Quando eu falo isso, estou falando de todos os colegas professores desse projeto. Todo mundo aqui em um nível altíssimo, gente. Aqui só tem cara brabo, tá? Então, foco aí que daqui vai sair coisa, hein? Daqui vai sair. Permite reduzir a força necessária para mover um objeto verticalmente, seja para cima, ó, ou para baixo. Você lembra? Volta aqui comigo, volta aqui. Você lembra da aula de lançamento vertical e queda livre? Exatamente. Por isso que eu falei, ó, esses conteúdos chaves, eles servem para abrir as outras alas do nosso castelo de física, tá? Quando a gente falar de aceleração, vocês perceberam que a aceleração aparece aqui com uma certa frequência, né? Velocidade já sempre está aparecendo, tá? Na última aula que eu gravei, que deve estar bem aqui em cima no cardzinho, você aprendeu sobre atrito, uma aula excelente, uma aula maravilhosa, né? Com até participação especial, né, do nosso amigo Anderson de arte. Então, você percebeu que o atrito ele vai aparecer em quase todos os conteúdos aí, velho. Vai aparecer, gente. O atrito ele serve para atrapalhar. Vai ter atrito aqui, professor? Vai ter atrito aqui. A gente vai entender um pouco melhor quando chegar na vez dele, tá? Mas lançamento vertical, queda livre, todas aquelas fórmulas de cinemática e da dinâmica também, a segunda lei de Newton, vai aparecer aqui para vocês. Beleza? Então continuemos. O plano inclinado é um conceito importante na dinâmica, pois permite analisar o movimento de objetos em superfícies com o que, gente? Com inclinação. Considerando forças como peso normal e olha lá,
Atrito. Atrito, amores, atrito. Vai ter atrito aqui. Vai. Quando você faz uma pesquisa rápida aí na internet, você vai observar que tem muita questão disso aqui, gente. Nossa, mas tem muita questão. Isso aqui é mato. Isso aqui cai com uma grande facilidade para vestibulares, né? Vestibular tradicional. Tipo, não o Enem, né? Vestibulares tradicionais. Vocês vão ver que as questões disso aqui são interessantíssimas. São questões que você fica bem feliz fazendo. Mas bem feliz mesmo. Beleza? Olha o que eu coloquei aqui pra vocês no slide. Olha que lindo. Olha lá. Caramba, professor, é isso? Então, é isso que é o nosso plano inclinado? É isso aqui que é o nosso plano inclinado. Olha lá, olha a bolinha caindo. Caraca, que maravilha. Vocês perceberam que tem uma diferença de velocidade? Por que, amores, tem essa diferença de velocidade? Lembra quando a gente falou sobre queda livre? Que o objeto sempre vai acelerar. Quanto maior o tempo, maior a velocidade. Muito bem. Por isso que a gente tem ali uma diferença de velocidades, né, entre esses 3 pontos que apareceu nesse nosso GIF maravilhoso. Vocês perceberam que eu tenho uma inclinação aqui? Olha aqui essa inclinação, ó. Aqui. Isso aqui vai dar um ângulo pra gente, não vai? Vai. Bota aí comigo. Vai ter um ângulo aí, gente. Vai ter um ângulo. Vou precisar usar ou seno ou cosseno, a gente vai ver já na nossa fórmula, tá? Vai aparecer pra vocês esse ângulo, mas nada que você não consiga, porque você está assistindo as aulas de matemática, certo? Então, isso aqui você vai tirar de letra, meu consagrado. De letra, olha lá. O que apareceu ali pra gente agora, ó? Atrito no plano inclinado. Eu coloquei aqui pra vocês, uma breve explicação. O plano inclinado com atrito é aquele em que a superfície inclinada não é perfeitamente lisa. Normalmente, nas atividades comuns, né, nas mais tranquilas, ele te afirma que nesse plano inclinado você tem uma superfície totalmente lisa, e aí ele, obviamente, desliza. Muito mais tranquilo, é muito mais fácil, vai tranquilo. Aqui a gente não precisa se preocupar com a resistência do ar, né, com a rugosidade. Você lembra o que é rugosidade? Você lembra desse termo na aula de atrito? Lembra, né? Claro que você lembra. Você anotou tudo aí? Pô, volta aí umas 3 páginas no seu caderno. Você vai ver aí que a gente falou um pouco sobre essa rugosidade, né? Sobre essas imperfeições nas nossas superfícies. Voltando, foi. Mas apresenta um certo coeficiente de atrito. Olha lá o símbolo do atrito, ó, é esse cara aí, ó. É o Mi, né? Dentro do nosso alfabeto grego. Quando um bloco está em repouso sobre um plano inclinado, a força de atrito aponta na direção x do plano e com o sentido oposto, e a componente da x da força-peso. Essa parte aqui eu até falei um pouco mais rápido, foi de propósito, porque a gente vai dar uma explanada, a gente vai dar uma destrinchada maravilhosa no próximo slide, quando a gente for falar da fórmula, tá? Aqui eu só preciso que a gente entenda, tá? Que nesse plano inclinado pode ter atrito, e aí, se caso tiver atrito, vocês lembram o que a gente falou na aula de atrito? O atrito, ele sempre atrapalha. Opa, ficou esquisito, deixa eu apagar aqui rapidinho. Com a licença de vocês, apaguei. Canetar. Atrapalha o nosso movimento. Se eu quero descer, ele vai estar apontado como? Subir. Se eu quiser deslizar nessa direção, o atrito estará nessa outra direção. Perfeito? Sempre vai atrapalhar, ele vai atrapalhar o quê? O meu movimento. Perfeito, meus queridos? Perfeito? Tranquilo? Então, óbvio que não se restringe apenas ao plano inclinado, tá? Isso aqui pode aparecer para vocês em qualquer situação, tá? Principalmente dentro da mecânica, o atrito vai estar lá para atrapalhar tudo. Tudo. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, passaremos ali, ó. Olha que lindo. Vamos falar desse negócio aqui? Vamos falar de fórmulas. Vamos então para as nossas fórmulas de plano inclinado. Bota aqui comigo, gente. São 2 fórmulas específicas, tá? De plano inclinado, né? Uma que a gente chama de PX, uma de PY. A gente vai de novo destrinchar. Mas eu vou precisar que vocês se lembrem de mais 3 fórmulas, tá? 3? Deixa eu ver aqui. 3, 1, 2... 2 fórmulas, melhor dizendo. 2 fórmulas. Eu vou precisar que você se lembre da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica.
beleza? E vou precisar que você se lembre da fórmula de atrito, tá? Força de atrito, que é o meu coeficiente vezes a minha normal. Beleza? Então vamos lá, olha que lindo. Olha que maravilhoso. Ah, professor, você não vai desenhar hoje? Vou, preocupa não que eu vou desenhar. Olha só, que lindo meu plano inclinado. É um plano inclinado, gente? É, por quê? Ele depende de quê? Inclinação. Se tem um ângulo aqui com a minha horizontal é essa reta aqui, né, amores? Se tem uma inclinação com relação horizontal, então a gente tem nosso querido plano inclinado. Beleza? Olha lá, o que eu vou colocar aqui agora pra vocês, ó. Caraca, isso não é magia, isso é tecnologia. Incrível, né? Maravilha. Voltando lá, amores. Eu tenho uma bolinha. O que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai descer, claramente, ela vai descer. Então, o que eu preciso aqui fazer para entender as nossas fórmulas? Vamos lá desenhar um pouquinho, gente. Rapidinho, vamos relembrar aqui uns detalhes. Lembra da força-peso? Lembra, né? A gente falou na aula anterior sobre força-peso. A força-peso, ela está orientada sempre para onde? Aqui a gente vai observar isso, gente, não é para baixo, é para o centro da Terra. Se eu estou parado aqui agora, aí sim a gente tem uma força apontada para baixo. Mas olha lá no meu plano inclinado. Olha lá minha bolinha. Onde que vai estar a minha força-peso? A força-peso, gente, ela vai estar orientada para cá. Por quê, professor? Aqui não está encostando bem aqui? Se está encostando aqui, então a minha força-peso vai ser orientada nessa direção aí. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Se eu tenho uma força-peso puxando tudo para o centro da Terra, eu vou ter uma outra força que vai estar jogando para cima. Então eu vou ter uma força jogando para cá, tá? Como é que é o nome, amores? Normal. Muito bem. Força normal. Aqui eu vou chamar de P, que é a força peso. Tá fácil? Tá tranquilo por enquanto? Tô tentando falar devagar. Tô tentando pisar um pouquinho no freio pra gente entender um pouquinho melhor, que eu estou extremamente preocupado com o seu aprendizado, tá? Esse é o meu foco. O que eu quero é que você saia daqui sabendo tudo de plano inclinado. Beleza? Então voltaremos para a tela. O que eu preciso fazer aqui agora, amores? Ele não vai descer? Vai. Ele vai descer para cá, ó. Perfeito. Perfeito. Só que essa força-peso, bota aqui pra mim, essa força-peso, ela tá orientada de um jeito esquisito, né? Esquisito. Eu estou devendo para vocês uma aula de vetores. Eu estou falando isso, já tem alguns vídeos, algumas aulas, mas eu vou gravar, pô. Eu vou gravar. Por quê? Por que eu ainda não gravei, amores? A aula de vetores é uma aula de matemática. Vetores é uma ferramenta matemática que a gente utiliza com mais frequência aqui, tá? Mas é por isso que a gente, né, tá enrolando um pouquinho, mas eu vou gravar para vocês essa aula sobre vetores. E aí essa distinção, ixi, ó, não dei conta de falar não, gente, desculpa. Dessa decomposição de vetores vai ficar um pouco mais fácil para vocês. Beleza? Volta lá comigo. Então o que acontece, gente? Essa força-peso ela vai estar para cá, ó, assim, ó. E aí a gente consegue até desenhar aqui, ó, a nossa decomposição de vetores. Beleza? Então, o que eu preciso que a gente fique sabido aqui, amores? Tudo que estiver deslizando no plano inclinado, eu vou chamar isso de PX. Tudo bem? Tudo que está deslizando no plano inclinado vai ser o nosso PX. Agora, se as questões, essa é a parte que a gente interpreta, tá, na hora de resolver nossos exercícios. Se ele está descendo sobre o plano inclinado, né, deslizando no plano inclinado, normalmente a gente vai utilizar o PX. Agora, se ele estiver fazendo força sobre o plano inclinado, aí nesse caso eu vou usar a minha PY, tá? Por que PX e por que PY? Poxa, você lembra lá do plano cartesiano, né? Tudo que está nessa orientação é X. Se está nessa orientação é Y, tá? Por isso, observa lá o PX, porque está no eixo X, e o Y, porque está no eixo Y. Beleza? Tranquilão? Então, olha só. O que eu vou escrever aqui para vocês, amores? PX vai ser o peso desse corpo. Vezes o que, gente? Vezes
o seno desse ângulo. Vou colocar seno de alfa, tá? Seno de alfa. E o meu PY vai ser a mesma coisa. Eu continuo com o peso, porém, qual que é a nossa diferença? Ao invés de colocar o seno, eu vou usar o cosseno do meu ângulo. Professor, é só isso, só isso. Essas são as fórmulas específicas para plano inclinado, tá? Agora é a parte que você fica feliz, né? Porque a gente vai associar essas fórmulas com os conteúdos que a gente já ministrou até hoje, tá? Olha só, nosso PX vai ser equivalente à força resultante, tá? Equivalente à força resultante. O que seria equivalente, amores? No lugar do PX, eu posso colocar FR, que é a minha força resultante. Já eu coloco aqui como é que essa fórmula vai ficar, tá? E o meu PY? Meu PY vai ser igual à minha força normal. Professor, que força normal é essa? É aquela que... Essa aqui, ó. Aquela que fica oposta ao movimento. Beleza? Ao movimento não, desculpa. Oposta à força peso. Beleza? Então, essa informação aqui, gente, nossa senhora, isso daqui vai ser importante de um tanto. Você não tá entendendo. Tá? Anota aí, por favor. Por favor, dá uma pausa e anota essas duas informações que eu já coloquei para vocês aqui agora, por gentileza. Foi? Anotado? Perfeito. O que faremos agora, amores? Se eu falei que Px é a nossa força resultante, então, no lugar do Px, essa fórmula aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de fórmula primeira, né? Primeira e segunda fórmula. Essa é a minha primeira fórmula. No lugar do Px eu posso colocar Fr igual a P vezes seno do ângulo. Bota aqui pra mim, rapidinho. Só pra gente fazer aqui um adendo. Quando eu faço esse tipo de demonstração pra vocês, eu não quero que você decore, tá? Eu quero que você saiba a fórmula. É isso que eu quero que você saiba. Você tem que saber a fórmula. Isso aí, infelizmente, a gente não tem pra onde correr, não. Você tem que saber a fórmula. Isso que eu tô fazendo pra vocês são análises que chegam em uma outra fórmula, tá? Então, se você quiser apenas decorar a última, aprender a última fórmula que eu escrevo aqui, perfeito, tá? Perfeito. Esse meio do caminho, eu gosto de falar, porque como a gente já comentou antes, a gente precisa saber de onde é que estão vindo as coisas. Beleza? Então, voltando aqui, recado dado, voltemos. Como é que eu calculo força resultante? Gente, vamos colocar aqui em cima, força resultante, massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então, no lugar da minha força resultante, massa vezes a aceleração. Como que eu calculo força-peso, gente? Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, massa vezes gravidade vezes o seno desse ângulo. Professor, por que você está fazendo tudo isso? Vamos te mostrar que dentro de um plano inclinado, eu não me importo com a massa. O quê? Como assim, professor? Não tem massa? Olha aqui. Se eu tenho massa desse lado e massa desse lado, eu posso cortar. Então a gente acabou de deduzir uma fórmula de aceleração. A aceleração pode ser a gravidade vezes o seno do ângulo. Lembra lá que o Galileu falava sobre isso? Quando a gente não tem atrito, né? Não tem resistência do ar, lembra que as coisas caem com a mesma velocidade? A gente falou sobre isso, movimento de queda livre. Tá aí. Então, essa é uma formulazinha interessante pra gente achar a aceleração do plano inclinado, tá? Ah, professor, não gostei, não quero usar essa fórmula, tem problema eu não decorar? Olha, você pode usar a primeira fórmulazinha que a gente escreveu hoje. Essa aqui, ó. Pode usar ela. Normalmente vai dar o mesmo resultado, tá? Desde que você se lembre que Px é igual a força resultante. Perfeito? Tranquilo? Continuemos, gente. E agora do PY? Nosso PY é normal, certo? Então, no lugar desse PY, vou escrever aqui do ladinho, tá? Então, eu posso colocar N igual a P vezes o cosseno do ângulo. Como é que a gente calcula peso? Muito bem, massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo. Se você tiver na cabeça isso daqui,
isso daqui, normalmente você vai ir muito bem nas questões, tá? Normalmente você vai ir bem nas questões. Perfeito? O que eu não quero que você esqueça, né, além da fórmula, é essas orientações que a gente está falando aqui para vocês agora. Perfeito? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Tranquilão mesmo? De verdade? Então é o seguinte, gente. O que a gente precisa lembrar mais aqui? Tem que lembrar mais um negócio, professor? Vai ter que lembrar de mais um negocinho. Eu vou ter que lembrar da minha força de atrito. Como que eu calculo força de atrito, gente? Coeficiente vezes a normal. Normal, professor? Professor, então você está dizendo que esse N da força de atrito é o mesmo N do PY? Exatamente isso, meu querido. Exatamente isso. Estou lhe dizendo que é a mesma coisa. É o mesmo N, tá? PY, N e esse N lá da força de atrito é a mesma coisa. Então, você já percebeu... Perdão. Você já percebeu que aqui vai aparecer uns negócios maravilhosos para vocês. Vai aparecer umas questões assim que vai falar de força de atrito, vai falar da normal, vai falar de PY e a gente vai conseguir juntar tudo numa coisa só. Beleza? E agora, para finalizar essa parte da fórmula, gente, eu queria falar como é que funciona o atrito nesse plano inclinado. Se eu estou descendo, minha bolinha não está descendo na direção do PY? Tá. Ela não está em contato com o plano inclinado? Tá. Então, o plano inclinado, desculpa, o atrito, ele não atrapalha o meu movimento? Tudo bem, ele atrapalha o meu movimento. Se ele atrapalha, como é que vai ficar a orientação dele aqui? Pegou já, né? Nesse sentido aqui, gente. Isso aqui é a minha força de atrito. Totalmente contrária ao movimento. Fácil demais, né? Caraca, professor, gostei. Gostei. É fácil ser professor quando eu tenho estudantes desse jeito. Quando os meus alunos são desse jeito, aí você fica animado para ensinar essa disciplina maravilhosa. Então, amores, como é que vai ficar esse negócio aqui? Lembra que vou usar como parâmetro essa fórmula aqui, tá, amores? Força resultante é igual a peso vezes o seno do ângulo, certo? Como é que vai ficar isso aqui quando tiver atrito, gente? Força menos força de atrito é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Lindo, 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 lindo. Chega, eu tô arrepiado, gente, ó. Que coisa maravilhosa, que fórmula linda. Eu falei com vocês na aula de atrito que ele sempre vai atrapalhar o meu movimento. Logo, em toda questão que aparecer força de atrito, vai aparecer negativo. Vai aparecer negativo, tá? Professor, isso serve para PY também? Caraca, velho. Excelente. N não, né? Vou colocar N mesmo. Força de atrito igual P vezes cosseno do ângulo. Muita coisa, né, gente? Eu sei que é muita coisa, mas eu sei que você vai conseguir absorver, que você vai conseguir entender isso aqui perfeitamente. Vou colocar na tela enquanto a gente conversa, para você ir anotando. Dá pausa não, hein? Escuta eu falar. Ai, ai, ai. Seguinte, é muita fórmula, é muita coisa, é muita análise, mas plano inclinado tem disso mesmo, tá? Plano inclinado é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque você precisa saber tudo que a gente falou até aqui. Eu já cansei de falar, cansei não, né? Eu já falei várias vezes, vou falar mais uma vez. Exatas, tanto física quanto matemática, é uma pirâmide. Se você não souber o conteúdo de base, você não vai conseguir avançar. Não vai. Por isso que eu pergunto toda hora, tá assistindo as aulas de matemática? Tá aprendendo conteúdo? Tem que assistir, pô, vamos lá, isso aqui só depende de você. Estamos aqui para mediar, estamos aqui para ajudá-lo, mas se você pular as aulas de matemática, aqui a gente vai ter um probleminha, tá? Assim como as aulas de física também. Isso que tá aqui, o que é novo para vocês? O plano inclinado. Já falamos sobre isso daqui, segunda lei de Newton, já falamos numa aula que foi sensacional, aula maravilhosa. Já falamos sobre peso, força-peso, e já falamos também sobre força de atrito. Tá? Então aqui a gente só está juntando alguns conteúdos, tá? A gente já está ali na metade, né, da parte de mecânica, por isso que da metade por fim começa a ficar um pouquinho mais
mais interessante, né? Um pouco mais legal. Beleza? Então agora sim, momento da pausa, anota tudo que tá aí. Bem organizadinho, tá, gente? Bem bonitinho. Tira uma foto, me manda lá no Instagram. Ou pode me marcar, né, na sua postagem. Olha que coisa linda, gente. Ficou bom, hein? Nossa senhora, ficou maravilhoso. Eu sinto um orgulho gigante de estar aqui com vocês. Então vamos lá? Vamos fazer um negocinho? Adivinha o que é agora, gente? O que é? Exercício. Pensou que não ia ter hoje, né? Ai, 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 viu, gente? Olha lá. Primeiro exercício na tela. Em um plano inclinado de 30 graus, com relação horizontal, é abandonada uma bola de 2,5 kg. Desconsiderando, ó. Gente, quando isso aqui aparece, ó, chega eu fico feliz. Se não tem atrito, a questão fica muito mais fácil. Voltamos. Entre o plano e o bloco, qual foi a aceleração dessa bola? G da gravidade igual a 10. E olha que questão maravilhosa, gente. Olha que questão boa. Isso aqui é quase uma mãe. Ele já te deu o valor de seno e cosseno. Olha que lindo. Já te deu o valor. Ah, professor, qual que eu vou usar? E aí, qual que você vai usar? Posso voltar um slide para vocês? Posso? Vou colocar aqui grande para vocês. Posso voltar? O que a gente acabou de falar aqui, ó, nesse slide aqui? Olha aqui. Aqui. O que é isso, gente? O que é isso aqui? Deixa eu botar de outra cor aqui para ver se você não tá atento. Aqui. Olha que linda a fórmula. A aceleração é igual ao quê? Gravidade vezes seno do ângulo. Seno do ângulo. Lindo, né? Lindo, 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 gente. Então, como é que eu vou calcular aqui minha aceleração? Gravidade vezes seno de quantos graus? 30 graus. Professor, é só isso? Só isso. Só isso. Qual que é a minha gravidade, gente? 10. Tá dando pra enxergar aí essa cor? Vamos mudar a cor? Vamos colocar aqui preto. Vou repetir tudo que eu escrevi, tá, gente? A aceleração, ó, ficou melhor pra enxergar, hein? Vai ser a minha gravidade vezes o seno de 30 graus. Qual que é a minha gravidade? 10. Qual que é o seno de 30 graus? 0,5. Tá assistindo a aula de matemática, né? Já tá chato, né, gente, falar isso? Não vou falar, hein? Até a gente saber de tudo. Quanto que é 10 vezes 0,5? 10 vezes 0,5 é 5 metros por segundo ao quadrado. Letra E. E aí? Fácil, hein? Fácil, fácil, fácil. Se eu não tivesse feito com vocês, vou voltar de novo, hein? Se eu não tivesse feito com vocês essa deduçãozinha aqui, ó. Olha o caminho que você ia ter que seguir para resolver essa questão. Você ia ter que lembrar que a força resultante, peso, seno, aí você ia cortar as massas, que inclusive, você observou que eu não usei. Ele deu para vocês a massa aqui de 2,5, mas não precisou usar. Por quê? Porque eu não tenho atrito. Se não tem atrito, os objetos caem igual. Lembra? Lembra, né? Claro que você lembra. Perfeito. Tá aí, gente. Primeira questão. No bolso. No bolso pra gente. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é isso aqui, ó. Observaram as opções? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui dificulta o nosso chute, tá? Eu sei que você não vai chutar, né? Mas, no caso de questões, né, de vestibular, quando tá assim, é pra evitar o chute, né? Ou dificultá-lo, tá? Então, olha que lindo. 1, 2, 3, 4, 5 as opções. Então tá aí nossa aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Próxima questão. 2. Ah, essa aqui é boa, hein? Determine o ângulo de inclinação de um plano inclinado que tem um corpo apoiado sobre ele. Considere que a normal é 100 e que a força-peso é 200. E aí, gente? E agora? O que eu vou usar? O que eu vou usar? O que eu vou usar? Vou usar P o quê? PY. Peso vezes cosseno do ângulo. Professor, por que você usou PY? Aqui que ele falou pra mim, ó.
Ele me falou força normal, gente. O que é a força normal no plano inclinado? É a nossa componente N. Lembra que N é igual a PY? Então, no lugar desse PY, eu vou colocar um N. Agora que eu percebi que esse Y ficou parecendo um X, né? Tô precisando de umas aulas de arte aí, pra ver se eu fico melhor. Y. Então, é igual a meu peso vezes o cosseno do ângulo, né? Perfeito, amores. Qual que é a minha força normal, gente? Tá aqui, ó. Força normal vale 100. Qual que é a minha força peso? 200. Vezes o cosseno do ângulo. Esse cara aqui tá multiplicando, passa pra lá como mesmo? Pô. Então, o meu cosseno vai ser... eu gosto sempre de falar isso, pessoal, porque às vezes eu fico com medo da gente errar por besteira, né? Observem que o 200 que passa dividindo. O 100, ele já estava lá. Porque é comum, né, dos estudantes quererem colocar o maior em cima, o número maior em cima, mas nem sempre isso vai acontecer, e aqui é o caso, tá? O 100 já estava lá, então ele continua, o 200 passou dividindo, então o 200 fica embaixo. Quem passa dividindo fica na parte de baixo. Quem passa dividindo fica na parte de baixo, tá? Ó, 0 com 0, 0 com 0. O que sobrou? Lá na tela. Cosseno de 1 sobre 2. Busca na sua memória. Cadê a tabelinha? O professor deve ter cantado com você da tabelinha lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Lembra disso? Lembra da tabela? Muito bem. Qual que é o ângulo que envolve 1 sobre 2? Cosseno envolve 1 sobre 2. Quanto? Quanto? Cosseno de 60 graus. 60 graus. Letra D de doido. Parecendo eu, né? Doido cantando aqui pra vocês. Questão número 2. No bolso, gente. No bolso. Lindo demais, né? Print aí, dá pausa. Anota no caderno. Não quero nem saber. Professor, eu vou deixar aqui na minha galeria. Não vai. Daqui 2 anos você vai apagar tudo. Vai olhar e vai falar: ixi, ó, tinha que ir a outro professor, ó. Por favor, anote no seu material. E vamos para a próxima. Olha lá, questão 3 na tela para vocês. Já tô sentindo que essa questão vai ser legal, hein? Já só de olhar, já senti, eu tô me coçando já, gente. Então vamos lá, ó. Uma rampa AB inclinada de 37 graus. Gente, eu gosto quando tem esses ângulos assim que não são notáveis. Porque eu já sinto que a gente já fica nervoso. Fica, meu Deus, 37 graus, e agora? E agora? Continuando. Em relação à horizontal, tem 12 metros de comprimento. E não, delícia, hein? Não oferece atrito para um pequeno corpo de massa 1 kg. Abandonado a partir do repouso do ponto A. Olha só que lindo. G igual a 10. Olha aqui, gente, tá aqui, ó. Ele falou para você. O cosseno de 37 é 0,80 e o seno de 37 é 0,60. Determine a força resultante. Gente, ó, quando os valores não são notáveis, que são os ângulos notáveis? Quais são os ângulos notáveis, melhor dizendo? 30, 45 e 60. 30, 45 e 60, a questão não é obrigada a te falar o valor. Não é. Você é obrigado a saber. Professor, eu sou obrigado a saber. Infelizmente, você vai ser obrigado a saber. Tá? Agora, ângulos que não são notáveis, tipo 37, ele vai te falar, tá? Vai estar lá na questão. Não se preocupa não. Vamos lá, amores. O que ele pediu pra gente? Ele pediu força resultante. Massa vezes aceleração. Eu tenho a massa? Tenho. A massa tá aqui, ó. 1 kg. Eu tenho aceleração? Não. Não temos aceleração. O que eu vou fazer então? A gente tá vendo que é uma questão de concurso, né? Então, observem que questões de concurso, normalmente, eles te obrigam a saber mais de uma coisa para você resolver uma questão, certo? Então, como nós já estamos sabidos disso, né? Já destrinchamos bem bonitinho lá na parte de fórmulas, então a gente já sabe. A gente já sabe que tem essa relação entre esses conteúdos. Gente, qual que é a fórmula para a gente calcular a aceleração? A gente acabou de usar, hein? A aceleração é gravidade vezes seno. Nesse caso, seno de 37 graus. Quanto que é o G da gravidade? Quanto que é? 10. Qual que é o seno de 37? 0,60. Quanto que dá, gente?
10 vezes 0,6, 6 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui a minha aceleração. O que eu faço agora? Força resultante. Qual que é a massa que ele deu pra gente? 1. Qual que é a aceleração? 6. 1 vezes 6? 6. Meu Deus, professor. Nossa senhora. É só isso? Só isso. Só isso. Só isso. O que você achou? Achou difícil? Questão 3? Acho fácil? Médio? Coloca aí pra mim no comentário. Professor, resolvi de cabeça. Resolvi de cabeça. Com essa fórmula que o senhor passou. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Bateu o olho já fica sabido como é que resolve. Isso sempre vai acontecer, gente. Olha só que curiosidade, né? Apareceu que a aceleração e a força são iguais. Não, isso não vai acontecer sempre, tá? Na verdade, isso é bem atípico de acontecer. Aconteceu porque a gente tem massa 1 kg, mas isso, de novo, não é comum de aparecer pra gente. Beleza? Vamos lá? Na pausa, anota. Que eu acho que agora... desculpa, gente. Esqueci de colocar o desenho pra vocês. Tá aí. Esse é o desenho. Eu não tinha colocado porque fiquei com medo de não dar espaço. Mas desculpem, tá aí. Mas não precisou usar não, né, gente? Perceberam que a gente não precisou usar, né? Preparem, gente. Questão 4. Questão 4 vai ser interessantíssima. Vamos ler? Um bloco de massa 4 kg é abandonado num plano inclinado de 37 graus. Ó, de novo 37 aparecendo. Com o qual... Olha que lindo, gente. O que tem aqui? Ó, coeficiente de atrito 0,25. Gente, se tem coeficiente de atrito, já faz aqui o Santa Cruz, já dá uma balançada, já grita assim, tem atrito na prova, que já uns 4 já vai desmaiar, na hora uns 4 desmaia, já eliminou 4 já, hein? Então olha só, tem atrito, se tem atrito, nessa questão vai ser um pouco mais intensa, beleza? Então, e outro detalhe, né? Lembre-se que, olha lá, sempre vai ser um número pequeno, beleza? Tem atrito! A aceleração do movimento do bloco é em metros por segundo. Então ele falou pra gente que o G da gravidade é 10. O seno tá aqui, o cosseno tá aqui. E agora? Como é que a gente vai fazer essa questão? Para e pensa, já dá aqui uma meditada. Busca na sua cabeça todos os conteúdos. E vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. O que eu começaria fazendo aqui, gente? Eu sei que eu preciso achar a minha aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes a nossa querida aceleração. Perfeito? Perfeito. Tem atrito, gente? Tem atrito. O atrito faz o que com o meu movimento? Atrapalha. Se ele atrapalha, como é que ele vem na fórmula? Negativo. Então, a minha força menos a minha força de atrito é igual. Vocês lembram que força resultante é igual a Px, certo? Como que eu calculo Px? Peso vezes seno do ângulo. Muito bem. Vamos lá, hein? Vamos destrinchar mais um pouquinho, gente. Beleza. No lugar dessa força, eu vou colocar isso daqui. Massa vezes aceleração menos. Gente, como é que eu calculo força de atrito? Coeficiente vezes a normal. Igual peso, massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. Professor, eu precisava fazer isso aqui tudo? É melhor. Vamos fazer um passo a passo. Às vezes lá na frente você consegue enxergar uma coisinha que você pode cortar. Mas por enquanto vamos fazer passo a passo. Voltemos. O que eu posso fazer aqui agora, gente? Mais uma coisinha aí, mais uma coisinha. Eu vou... o que eu vou fazer? O que é esse N aqui, gente? É a normal. A minha normal é igual a quem? PY. Como é que eu calculo PY? Coeficiente vezes massa vezes gravidade vezes cosseno do ângulo igual a massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. Eu avisei, hein? Eu avisei. Se você gritasse, vai ter... Tem atrito, uns 4 já desmaia. Certeza, certeza. Olha que coisa linda, gente. Olha que maravilha. O que eu posso fazer aqui de antemão, pessoas? Posso cortar as massas? Posso cortar as massas. Então, massa, massa e massa. Se eu quiser usar, gente, se eu quiser usar os 4 kg, eu posso? Posso.
Se você quiser usar, vamos voltar lá. Se você quiser usar os 4 kg, você fica à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos deixar aqui um pouco mais clean, né? Um pouco mais tranquilo aqui a nossa fórmula. Vai ficar assim, ó. A aceleração menos o meu coeficiente vezes a gravidade vezes o meu cosseno, que neste caso é de 37 graus, igual, do lado de lá, eu vou ter minha gravidade, vezes o meu seno, que neste caso também é de 37 graus. Lindo de bonito, maravilhoso. Graúdo, graúdo é bom, hein? Graúdo é uma palavra sensacional, velho. Eu quero achar minha aceleração, agora é só substituir valores. Qual que é o meu coeficiente? 0,25. Quanto que é minha gravidade? Minha gravidade é 10. Qual que é o cosseno de 37? 0,8. Igual, do lado de lá, gravidade é 10. Vezes o seno. Quanto que é o seno? Seno 0,6. Meu Deus, tá lindo, gente. Que coisa bonita, hein? Que coisa maravilhosa. Ah, menos. Quanto que dá, gente? Ah, tá assistindo as aulas de matemática? Que bom, que bom. Que bom que tá, hein? Quanto que é 0,25 vezes 10? 0,25 vezes 10 é 2,5. Muito bem. 2,5 vezes 0,8. Então aqui a gente tem 2. Tudo isso aqui dá 2. 0,25 vezes 10, 2,5. 2,5 vezes 0,8. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E agora? E agora? 10 vezes 0,6. Tá 6. Perfeito. E agora, gente? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Esse cara que tá negativo passa pra lá como? Então a minha aceleração. 2 mais 6. 8. Nossa senhora, hein, gente? Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Que questão legal. Que questão fantástica, fantástica. Vamos pra próxima? A última de hoje, hein? A última. Tá acabando, gente. Tá acabando, ó. Essa é questãozinha teórica. Boa pra caramba, hein? Questãozinha teórica para vocês. Tá falando assim. Com base nos seus conhecimentos sobre plano inclinado, responda. O plano inclinado é uma superfície obrigatoriamente com ângulos de inclinação? Legal. Vamos deixar aí. Plana. Gente, por favor, né? Se for plano, não é um plano inclinado, né? Ele não pode ser reto. Ele tem que ter uma inclinaçãozinha. Então, plano. Com atrito, gente, é obrigatório ter atrito na questão? Não é obrigatório. Caramba, vertical é brabo, hein? É obrigatoriamente vertical? Também não. Com fio, a gente nem viu o fio aqui, né? Não precisa ter fio. O que ele precisa ter? A gente falou sobre isso bem no começo da aula, né? Eu preciso ter um ângulo de inclinação. Tem que ter ângulo. Plano inclinado, né? Tem que ter uma certa inclinação para a gente conseguir resolver o nosso plano inclinado. E aí? E aí? Fácil, médio, difícil? Fala pra mim, o que você acha dessa aula de hoje? Boa demais, hein? Plano inclinado é, ó, um mel. Sensacional, gente. Maravilhoso demais. Muito obrigado, ficamos por aqui. Esse bloco está oficialmente encerrado. Meu nome é Matheus Tainan. Eu trabalho com essa disciplina sensacional chamada Física rumo à sua aprovação. Vai fazer o churrasco, vai? Churrascozão assim de posse, de calouro. Tô esperando, hein? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Abraço. Até a próxima. Valeu!